Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sábado, dia 1º de abril, está em João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Meus irmãos, nós estamos na reta final da Quaresma. Amanhã nós começamos a Semana Santa. Lembramos que a Quaresma, ela, segundo o missal atual, vai até a Quinta-feira Santa, até começar a missa da Ceia do Senhor ou missa do Lava-Pés. A partir do momento que começa a missa do Lava-Pés, nós finalizamos a Quaresma e começamos o Tríduo Pascal, que é o centro, é o coração da Semana Santa. Então nós estamos aí nos últimos dias da Quaresma. Amanhã, com o Domingo de Ramos, começa a Semana Santa. E o Evangelho da liturgia, nesses dias agora da Quaresma, mostram aqueles últimos dias, últimos momentos de Jesus antes de ser morto. E, no caso do Evangelho de hoje, nós vemos o momento exato em que as autoridades judaicas, nas proximidades da festa da Páscoa, decidem matar Jesus. E eles percebem, o Evangelho de hoje deixa claro, numa reunião entre os sumos sacerdotes e os fariseus, que eles chegam à conclusão de que não há mais o que fazer. Porque Jesus realiza muitos sinais. Aqui o Evangelho começa dizendo que, a partir do que os judeus tinham visto na casa de Maria, ou seja, o milagre da ressurreição de Lázaro, que nós contemplamos inclusive no domingo passado. A partir disso, muitos judeus creram em Jesus. Então, assim, já estava uma coisa muito escancarada, que Jesus era diferente. Os sinais eram inúmeros, especialmente depois de ele claramente ressuscitar uma pessoa, trazer de volta à vida uma pessoa morta que já estava enterrada, estava já no sepulcro há 4 dias. Então, as autoridades judaicas se viam numa situação em que elas só encontravam como saída matar Jesus, porque as pessoas já estavam aderindo a ele em grande número. E assim, quando eles tentavam discutir com Jesus, Jesus se saía bem. Quando eles tentavam tirar a credibilidade de Jesus, Jesus fazia outros milagres. Então, era uma situação insustentável para eles, na mentalidade deles. E isso aqui já traz para a gente uma reflexão. A gente percebe aqui que essas autoridades judaicas estão preocupadas com o que vai acontecer com a nação. Porque se Jesus realmente se apresenta como Messias
e muitos judeus aderem a ele, então o Império Romano vai, claro, ter que se defender. E vai, talvez, ou provavelmente, destruir Jerusalém. Porque não vai aceitar que exista ali, em Israel, um movimento de separação em relação ao Império Romano. Porque na mentalidade da época, o Messias iria ser alguém que iria libertar Israel do domínio romano. Só que aqui a gente percebe a falta de fé, de abertura, de sinceridade dessas autoridades judaicas. Eles têm medo. Eles olham para o tamanho do Império Romano, do poder do Império Romano, e dizem, olha, se eles invadirem Israel, eles vão acabar com tudo. Vão acabar com a nação. As pessoas não vão ter mais dinheiro. As pessoas vão perder suas casas porque vão ser destruídas. Vai ser um desastre. Se a gente, com humildade, se colocar no lugar daquelas autoridades judaicas naquele contexto, naquela época, será que nós não teríamos uma preocupação semelhante? Sim, em dúvida. Será que a gente teria a abertura de coração, a docilidade de dizer, olha, nós cremos, estão aqui os sinais. Estão aqui os sinais. Ou será que a gente iria ficar preocupado, preso, por exemplo, na nossa função social, nas nossas seguranças humanas, seguranças materiais? Olha, nós somos dominados pelos romanos, mas nós temos aqui o templo, nós temos Jerusalém, nós podemos fazer o nosso comércio, temos as nossas casas, nossas cidadezinhas. Não queremos perder essas coisas, ou seja, são as seguranças materiais humanas. Sinceramente, vamos fazer hoje esse exercício espiritual. Nos colocar na situação daquelas autoridades judaicas. E trazer para a nossa situação atual. Quais são as situações em que as nossas seguranças materiais falam mais alto do que a nossa abertura à vontade de Deus, do que a nossa abertura à verdade, do que os sinais que Deus realiza, que muitas vezes nos levam, sim, a nos desinstalar, que muitas vezes nos impelem a sairmos da nossa zona de conforto. Mas nós estamos dispostos para aderir a Cristo, estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, conforto material, seguranças materiais, bem-estar. Como é que seria para nós? Eu queria lembrar que, segundo o próprio catecismo da Igreja, logo antes da segunda vinda de Cristo, a Igreja vai passar por uma grande tribulação. Os cristãos vão ser perseguidos, vão ser presos, vão certamente perder a sua reputação, vão certamente perder suas posses. Vale a pena a gente rezar com isso. Se eu estiver vivo nesse tempo, logo antes da parousia, ou seja, logo antes do juízo final, da segunda vinda de Jesus, o que vai falar mais alto? As minhas seguranças materiais ou a fé no Cristo? A adesão a Ele? Se não for eu quem vai estar lá, mas se forem meus filhos, meus netos, minha descendência espiritual, aqueles que vão fazer parte do lumen naquela época, naquele momento histórico, será que eles vão ser fiéis até o fim? Ou será que vai falar mais alto a segurança material humana? Não, é o nosso povo, são as nossas posses, é o nosso templo, as nossas casas, nossas seguranças. Estamos bem assim. Deus não vai querer que nós percamos isso. Vamos olhar para a história do cristianismo e nos perguntar, será que é assim mesmo? O que realmente é prioridade na nossa vida? Estamos ainda na quaresma, que é tempo de conversão. Quem sabe seja tempo propício para nos convertermos em relação a isso. As prioridades da nossa vida. Aquilo que realmente nos traz segurança. E não ilusões.
e não aparências de segurança. Mas o que é que nos traz segurança verdadeiramente? Uma segurança fincada na esperança, fincada, alicerçada no paraíso, na vida eterna. Vamos meditar sobre isso hoje. E um segundo ponto que eu queria sugerir para a nossa meditação é que, diante desse clima pesado em relação a Jesus, ele se afasta da multidão durante um tempo. Vai para uma cidadezinha perto do deserto, chamada Efraim, e as pessoas ficam se perguntando: será que ele não vai vir para a festa da Páscoa? E aqui vem uma meditação para a prudência que às vezes a gente precisa ter. Às vezes, a melhor saída quando a gente está sendo perseguido, quando a situação está muito pesada para a gente, nem sempre a melhor saída é responder na lata. Às vezes é mais sábio, às vezes é mais prudente calar e se esconder durante um tempo. Eu sei que muitas vezes não é fácil fazer esse discernimento. Que horas falar, que horas calar. Mas tem um exercício que a gente pode fazer nessas horas que é o seguinte: calma, preciso meditar aqui um pouquinho, não posso ser impossível. Se eu reagir agora na lata, quais vão ser os frutos concretos? Se a gente consegue prever concretamente os frutos, ali, com calma, meditando na situação, a gente consegue com muito mais facilidade discernir. É hora de falar, sim. É hora de se impor. Ou, como Cristo no Evangelho de hoje, é hora de calar, é hora de se recolher. Às vezes a gente quer responder na lata por vaidade. Não porque é vontade de Deus. Não porque é justiça. Porque às vezes naquela situação seria muito mais sábio calar e esperar o momento certo. Assim como Jesus fez. Ele não se omitiu. Mas no momento de calar, ele calou. No momento de se recolher, ele se recolheu. E na hora de aparecer e cumprir a sua missão até o fim, ao ponto de ser preso e ser morto na cruz, ele foi fiel. Imitemos o Cristo, especialmente usando esse critério dos frutos. Quais vão ser os frutos concretos se eu reagir nessa situação? Será que é melhor me recolher? Com certeza o Espírito Santo, se houver a abertura do nosso coração, ele nos iluminará e mostrará a melhor decisão a ser tomada naquela situação concreta. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.